Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Hoje, o evangelista Marcos nos apresenta o problema que alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, colocaram a Jesus. A intenção deles era descobrir se, na formação dada por Jesus aos seus discípulos, ele os incitava à não observância da lei. A fama do mestre havia chegado à capital, onde se supunha que a prática da religião fosse irrepreensível. Pelo que se dizia de Jesus, parecia que seu ensinamento não se enquadrasse nos padrões religiosos da época, e suas orientações rompiam com o sistema religioso estabelecido. Quem se tinha aproximado do mestre com o intuito de desmascará-lo, acabou sendo desmascarado por ele. Tudo começou com a crítica feita aos discípulos: por que se sentam à mesa sem antes terem lavado cuidadosamente as mãos? Era um costume fundado numa série de preconceitos. Um deles é que o contato exterior com as coisas pode tornar impuro o coração humano. Outro era o medo de ter tido contato com algum pagão e por isso ter contraído alguma impureza. A impureza interior explicava-se, pois, por um gesto puramente exterior. Jesus pôs-se a demonstrar como a tradição considerada exemplar era, em última análise, caduca e podia ser facilmente manipulada. Exemplo disso era a forma desumana como os mestres da lei e fariseus piedosos tratavam seus pais, distorcendo a lei, a ponto de interpretá-la a seu favor. A impiedade era, assim, acobertada por uma falsa piedade. O Mestre Jesus procurava evitar que seus discípulos
fossem contaminados por essa mentalidade. O centro da questão para a disputa estabelecida com Jesus, fruto da posição pretensiosa assumida pelos fariseus e mestres da lei, é o fato de os discípulos de Jesus comer sem lavar as mãos. A tradição incluía abluções e rituais. Havia um escrúpulo de se ter tocado coisas impuras antes da refeição, com o consequente risco de contaminação. É bom entender que a higiene focalizada não se refere àquela necessária para que não se corra o risco de comprometimentos sanitários. A preocupação e a ritualidade assumida se deve a uma concepção de puro e impuro, segundo critérios muito próprios que chegam a raias de doentios e até perversos, criando preconceitos e transformando a vivência religiosa em maldosa consideração dos outros, para verificar a quem condenar ou criar condições de desmoralizações. E Jesus reage à tentativa de desmoralização que buscam aplicar sobre ele. Na verdade, em Israel, um mestre não tinha autoridade se não conseguisse que os seus discípulos obedecessem à risca todos os preceitos e ritos previstos pela prática religiosa. Certamente, com satisfação, que é o sentimento dos perversos e dos convencidos de sua oca dignidade moral, os interlocutores de Jesus pensavam ter encontrado um meio de desmoralização do Mestre e a condenação dos seus discípulos. Este é o único caminho comum e sempre muito explorado dos hipócritas. Buscam conquistar a autoridade e validar suas posições com a desmoralização dos outros, ainda que seja fruto de suas perversas e obscuras pretensões. Os honestos de verdade não necessitam atacar, destruindo os outros, para encontrar o seu próprio lugar de autoridade e reconhecimento. Então Jesus chama todos estes de hipócritas, e não são poucos. A hipocrisia se vence com algo muito mais que ultrapassa o simples cumprimento de ritos e normas, que encobrem mentiras e interesses pessoais. Hipócrita é, pois, uma condição que define aquele que é capaz de fazer e falar sem deixar transparecer os enganos, critérios perversos e mentiras que estão sempre guardadas com força no fundo do coração. A hipocrisia é uma verdadeira cultura que muitos dela vivem sem perceber. Outros a adotam como artimanha para conseguir os seus propósitos e ficam se gabando das práticas que engambelam os outros para se alcançar os próprios interesses, tantas vezes imorais, prejudiciais ao bem comum, perversos e maldosos para com os outros. Mas Jesus contrapõe a proposta de prática religiosa dos seus conterrâneos. Não é uma simples contestação dos ritos, menos ainda um desleixo ou uma atitude de simplesmente contestar e desconsiderar, como um ato de insolência e de arbitrariedade. O coração de Deus é misericórdia, amor, sinceridade a toda prova. Deus não usa artimanhas. Quem usa artimanhas não é capaz de amar de verdade. Interessa alcançar os próprios interesses, mesmo que estes sejam destrutivos e comprometedores do bem de instituições e de pessoas. Jesus reorienta o sentido da prática religiosa, mostrando que sua essência para dar vida aos ritos, de não deixá-los cair numa complicada esterilidade
supõe um cuidado especial com o próprio coração. O discípulo, então, é aquele que nutre no seu coração uma experiência inspirada nos sentimentos do coração de Deus. A interioridade é, na verdade, a força sustentadora da autêntica experiência de fé, de culto a Deus e de sinceridade no relacionamento com os outros. Jesus pede dos seus discípulos esta construção e esta conquista. O de fora se sustenta autenticamente a partir do que está no fundo do coração. Manter as aparências e enganar é hipocrisia. O discípulo de Jesus não pode descambar na direção da hipocrisia. Isto só é possível na medida em que o discípulo compreende que o impuro não é o que entra nele vindo de fora, explicou Jesus, chamando para perto de si a multidão. Impuro é o que sai do interior. E ele recorda, em linguagem bem direta, que o que sai do interior é que é impuro. As más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E Jesus conclui: todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. É fácil colocar roupas e cores que indicam outras coisas, até nobres. O que vale é verificar o fundo do coração, diante de Deus e da própria consciência. Deus não se engana. Ele, mais do que qualquer outro, mesmo a própria pessoa, conhece o mais escondido do coração. Ao discípulo só resta uma alternativa: passar a limpo a sua própria interioridade, permanentemente, e escolher sempre o caminho do amor que resgata, que nos recria, que nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Outra opção de que devemos a todo custo fugir é a hipocrisia, isto é, a condição de um povo que louva com os lábios, mas o coração está longe de Deus. O nosso coração, como o dos apóstolos, deve ser verdadeiramente íntimo de Deus.